O Brasil Urgente Rio está de volta e a gente já retoma com o caso Jeff Machado. A Band teve acesso aos depoimentos de Bruno Rodrigues e também de Jeander Vinícius, os principais suspeitos pelo assassinato do ator. Uma história cheia, ele já está aqui, inclusive no estúdio, já ele vai trazer uma denúncia, uma história, viu, Briggs? Você que deve estar acompanhando, cheia de reviravolta. Esse é o Jeander, que está correndo, né? Ele, inclusive, assumiu, confessou que ocultou, que escondeu o corpo de Jeff. E aí eu vou pedir agora, acabou de chegar aqui para a nossa produção, para a redação do Brasil Urgente Rio, um vídeo, é uma notícia urgente, é uma notícia nova, um vídeo do Bruno Rodrigues confessando participação no assassinato. Ele está de costas, tá? Eu estou calçando aqui esse vídeo para colocar no telão. O Bruno Rodrigues, principal nome desse crime brutal, é ele que está aqui, ó. Ele está aqui, de costas, eu vou colocar no ponto e abrir o áudio, segura aí. E ele confessa participação no crime. Ele manda esse vídeo, fala inclusive diretamente com a família de Jeff Machado, pede desculpas e diz que tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Abrindo o áudio, subindo o som. Eu estou gravando esse vídeo, primeiro, com o intuito de trazer um pouco de paz, sanar a dor da família do Jeff, para me livrar de todo esse peso na consciência e responder judicialmente pelo que eu cometi. E aí, tá aí o Bruno Rodrigues com as chaves, era ele que tinha as chaves da casa do Jeff, era ele que tinha sublocado o terreno onde o corpo do Jeff foi encontrado, ele tinha acesso, inclusive, às chaves do carro e, segundo as investigações, iria vender o carro e a casa depois de ter participado desse assassinato cruel. Adson Ramos trazendo mais informações ao vivo, atualizando, porque a Band teve acesso a esses dois depoimentos. Vamos lá, ao vivo. Chegou a tentar vender o carro e vender a casa também, segundo as investigações. O JP, no início do jornal, no início do Brasil Urgente Rio, a gente falou sobre um conflito de narrativas. É um momento muito crucial das investigações. A polícia pediu a prisão temporária desses dois, do Bruno e do Jeander. Precisa de um parecer do Ministério Público. Esse material das investigações já foi enviado ao Ministério Público, que pode dar um parecer positivo ou negativo. Só depois, então, o mandado de prisão é expedido pela Justiça e essas pessoas, esses dois acusados, podem ser presos. Por que um conflito de narrativas? A gente tem a narrativa da polícia, né, que é a investigação baseada nas provas, na coleta de relatos, da coleta das câmeras de segurança, das ligações, e a gente tem a versão do Bruno e do Jeander, que são os acusados. A gente teve acesso, a Band teve acesso, o nosso Cristiano Pinho, ao inquérito, a todos os documentos que embasam, inclusive, esse pedido de prisão temporária. E a gente vai ver todos os detalhes agora na reportagem da Nicole Tim. Um crime cruel e premeditado. Depoimentos com contradições que, para a polícia, contam uma história de ficção que teria sido criada pelos suspeitos para se passarem por vítimas. De acordo com a polícia, os acusados de cometerem o crime são Jeander Vinícius da Silva Braga e Bruno Rodrigues, apontado como principal suspeito desde o início das investigações. Foi ele quem, inclusive, alugou no fim do ano passado o imóvel onde o corpo do ator foi enterrado. Os dois chegaram a confessar que participaram da ocultação do corpo de Jeff. Mas no meio da história veio à tona mais um nome, um tal de Marcelo, que seria supostamente um matador da milícia. Jeander conta em depoimento que no dia 23 de janeiro, Jefferson estava em casa com outro homem chamado Marcelo e que chegou lá no meio da tarde, já embriagado e junto com Bruno. Jeander afirma que foi tomar banho e que quando voltou viu Jeff já desacordado e amarrado e que quem teria matado o ator teria sido o suposto Marcelo. O suspeito diz ainda que foi coagido a esvaziar o baú onde Jeff foi colocado e que depois o levaram de carro até o imóvel em Campo Grande, onde o corpo foi enterrado em um buraco a 2 metros de profundidade. Bruno não chegou a ir na delegacia, mas entregou por escrito um depoimento por meio dos advogados. No documento, ele confessa ter participado do momento da ocultação do corpo, mas mantém a mesma história envolvendo o suposto miliciano Marcelo. Só que, de acordo com a polícia, não existe nenhum Marcelo
Esse terceiro homem, que consta nos relatos dos suspeitos, teria sido inventado pelos dois como um personagem, com o objetivo de apresentar aos investigadores uma versão em que fossem vítimas da situação. E você acompanhou a nossa Nicole Tim trazendo aquele nome, né? Marcelo. Já, tá ficando pronta aqui. Teve uma entrevista, uma coletiva dos próprios advogados do Bruno Rodrigues. Eles convocaram essa coletiva e acabam desmentindo isso, dizendo que não tem Marcelo coisa nenhuma, que essa é uma narrativa falsa, que é uma versão mentirosa, que os próprios, Bruno Rodrigues e Geander estariam sustentando, mas que não tem Marcelo coisa nenhuma. Já eu vou trazer todos os detalhes desse caso e aí essa entrevista coletiva cheia de contradições, uma outra reportagem que a gente vai exibir daqui a pouquinho para você. Agora são 4 horas, não, virou 5 horas em ponto. O Adson tá chamando, hein? Atenção, o Adson tá chamando com informação ao vivo. Diga lá, Adson, vamos atualizar o caso Jeff Machado. Até os advogados procuraram a nossa central Band aqui de jornalismo do Brasil Urgente Rio e disseram, olha, a gente não descarta totalmente a história que o Bruno passou, que o Geander passou do Marcelo. Na verdade, quem descarta, quem não acredita nessa versão é a investigação. São os policiais que acreditam que não existe nenhum Marcelo. É claro que a investigação vai provar tudo isso. O Adson vai chegar agora com mais informações ao vivo. Diga lá. É isso mesmo, JP. O Ministério Público acabou de pedir a prisão dos 2 indiciados no caso do Jeff Machado, Bruno Rodrigues e Geander Vinícius da Silva Braga. Os 2, então, acusados de terem cometido o assassinato contra o ator Jeff Machado. Nesse pedido, nessa nota desse pedido de prisão, tem um trecho aqui do pedido de prisão que fala o seguinte: indiciados são suspeitos de praticarem os crimes de homicídio e ocultação de cadáver contra Jefferson, aproveitando-se do momento em que mantinha relações sexuais com a vítima para pôr em prática um plano criminoso, estrangulando e colocando seu cadáver em um baú para posteriormente ocultá-lo no terreno do imóvel que foi alugado por Bruno, onde o enterraram e concretaram a cerca de 2 metros de profundidade. Esse é um trecho do pedido de prisão. A gente vai ver mais detalhes da investigação na reportagem do Cristiano Pinho e da Nicole Tim. Eu estou gravando esse vídeo primeiro com o intuito de trazer um pouco de paz, sanar a dor da família do Jeff, para me livrar de todo esse peso na consciência e responder judicialmente pelo que eu cometi. Nesta sexta-feira, a defesa de Bruno fez uma coletiva de imprensa. O corpo do Jefferson foi localizado por meio da entrega do endereço pelo Bruno, por meio de sua defesa. As investigações apontaram que Geander, Bruno e Jeff marcaram um encontro na casa do ator no dia 23 de janeiro. Na ocasião, o ator teria sido morto estrangulado com um fio de telefone durante um ato sexual. Para ocultar o corpo, eles o colocaram em um baú da própria vítima e levaram até um imóvel que já havia sido alugado por Bruno há cerca de um mês. Lá cavaram um buraco de 2 metros de profundidade e enterraram o corpo. O local ainda passou por obras contratadas por Bruno para aumentar o muro, acrescentar uma soleira, impedindo a visibilidade e concretar o buraco. A polícia não tem dúvidas de que todo o crime foi premeditado por Bruno Rodrigues, que desde o início é apontado como o principal suspeito. Os investigadores dizem que entre as motivações estaria a vantagem financeira com a venda da casa e do carro do ator. E ainda um desentendimento entre Bruno e Jeff envolvendo uma falsa promessa de vaga em uma novela. Na última segunda-feira, a polícia pediu a prisão temporária dos 2 suspeitos, mas até agora o Tribunal de Justiça do Rio ainda não analisou o pedido. O Ministério Público do Rio também não se manifestou. O Ministério Público, assim como a polícia, aceitaram e fizeram esse pedido de prisão preventiva de Bruno e também de Geander, porque eles estariam atrapalhando as investigações. Então agora esse pedido vai para a Justiça, que vai analisar o pedido e decidir se expede ou não o mandado de prisão
preventiva, na verdade prisão temporária desses dois acusados. Isso pode acontecer a qualquer momento, a gente segue acompanhando, JP. Obrigado, Adson, pelas suas informações. Me dá...